23 de julho de 2025, quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos nesta quarta-feira, refletirmos a palavra de Deus, colocarmos em nossa vida e nossa história. Sintam-se todos bem acolhidos. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, versículos do 1 ao 5 e do 9 ao 15. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Porque nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, que alegria, né? Esse programa nos leva a refletir a palavra de Deus. Vocês sabem que eu sempre gosto de primeiro fazer uma abordagem histórico-exegética, né? Para a gente entender o contexto histórico de que trata o texto, né? E depois a mensagem espiritual, colocá-la na vida, né? Porque senão a gente vai emborrecendo no conhecimento da Bíblia, né? Então, quem escuta as minhas reflexões tem a oportunidade de aprender também um pouquinho de Bíblia, além de se alimentar espiritualmente. É uma riqueza, né? Uma riqueza. Queridos, vamos entender uma coisa. Eu expliquei ontem, né? Não sei se todos estavam ontem a ouvir a reflexão de ontem. Ontem a igreja celebrou a festa de Santa Maria Madalena. E quando é uma festa litúrgica, tem textos próprios daquele dia. Então, ontem nós infelizmente foi omitido o trecho do livro do Êxodo que estava previsto para ontem. Por quê? Porque foi uma festa litúrgica. Tá? Então, quando tem uma festa, a igreja tira o texto corrente e coloca o texto próprio. Só que a gente precisa voltar nesse texto, senão a gente não entende o texto de hoje que eu acabei de proclamar.
o que seria proclamado ontem se fosse ser lembrada a terça-feira corrente do tempo comum? Ontem seria proclamado o livro do Êxodo, o capítulo 14, versículos do 21 até o capítulo 15, versículo 1. Tá? Então vou fazer uma abordagem rápida do que falaria esse texto, tá? Para a gente poder entrar na reflexão desse texto que eu proclamei hoje. Ontem, a Bíblia descreveria aquela cena em que Moisés estende a mão sobre o Mar Vermelho, obedecendo a Deus, né? E começa a soprar um vento forte durante toda a noite. E quando Moisés estende a mão sobre o mar, as águas se dividem, né? E o mar se transforma em terra seca, né? As águas formam como que uma muralha à direita e à esquerda, e os israelitas atravessam o mar a pé enxuto, tá? Então o povo de Israel passa pelo meio do mar em segurança, protegido pelo poder de Deus. Foi isso que o texto de ontem, seria isso, aliás, que o texto de ontem retrataria, né? E Deus confunde os egípcios, tá? Deus provoca uma confusão entre os carros dos egípcios, né? As rodas dos carros começam a emperrar. Eles reconhecem que o Deus verdadeiro luta em favor de Israel, né? As águas, depois do povo hebreu passar, as águas voltam ao seu curso normal, ao seu lugar, e o exército egípcio que estava no meio do caminho não consegue escapar, e todo o exército egípcio é submergido e todos morrem afogados, né? Então o povo vê a salvação por parte de Deus, né? Ontem seria essa leitura, que é uma leitura bela, né? Belíssima. E aí o versículo 1 do capítulo 15 de Êxodo, que seria o último versículo de ontem, retrata o cântico de vitória de Moisés e do povo de Israel, tá? Então seria esse cenário que nós refletiríamos ontem. Agora sim a gente pode passar para o texto de hoje que nós acabamos de ouvir, que é Êxodo 16, né? Do 1 ao 5, do 9 ao 15. Qual o contexto geral desse texto que nós ouvimos hoje? O povo de Israel já havia atravessado o Mar Vermelho, como acabei de dizer, se encontrava no deserto e continuaram caminhando para a terra prometida. Os egípcios ficaram para trás, o perigo egípcio já tinha acabado, eles continuaram caminhando. E mal começam a caminhar, eles já começam a murmurar contra Moisés, contra Arão, por causa da fome, tá? Então, o versículo do 1 ao 3 é a murmuração do povo no deserto. Então, o povo chega até o deserto de Sim, nos diz a Bíblia, e começa a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo que eles prefeririam ter morrido lá no Egito, sendo escravo, apanhando, do que agora morrer no deserto de fome. Olha só. Qual que é a explicação desse texto? Mesmo após tantos sinais de libertação, olha só, minha gente, o mar se abriu, né? Pensemos bem. Mesmo após tantos sinais de libertação, o povo ainda demonstra uma desconfiança, né? E ainda demonstra uma certa nostalgia e uma certa segurança lá da escravidão do Egito. Olha só, né? Isso retrata muito a nossa fragilidade, né? Fragilidade humana, diante dos medos, diante dos sofrimentos, diante da escassez, né? Um coração ainda não totalmente convertido não consegue confiar de que Deus está provendo tudo que o ser humano precisa, né? Então, depois nós vemos que Deus, olha só, se fôssemos nós já tínhamos nos irritado com esse povo, né? Deus, ele faz a promessa do maná, né? E também ele promete provar o povo, né? Colocar o povo à prova. Então Deus diz a Moisés que fará chover o pão do céu.
Mas o povo vai recolher uma porção que vai ser suficiente para cada dia. Não vai receber tudo de uma vez só, não. Né? Então, só na véspera do sábado, né, que eles receberão a porção dobrada, porque no sábado eles não podem se movimentar para buscar alimento. Né? Dia de sábado não pode fazer nada. Então, no dia anterior ao sábado, eles vão receber a porção dobrada para poder guardarem para o sábado. Olha só. Então, Deus vai dar a quantidade regrada, né? Aquilo que no Pai Nosso está escrito como o pão de cada dia. Deus promete o maná, que é um alimento milagroso, né, como resposta à murmuração do povo. Né? Mas, ao mesmo tempo, Deus impõe uma prova. Vai ter que confiar na minha providência. Vai ter que obedecer, recolher só a porção designada para aquele dia. Então, nós vemos aqui que a consequência das nossas murmurações, e nós murmuramos muito, minha gente. Alguma coisa não dá certo, a gente já reclama. Né? Ou a gente olha as coisas que os outros têm que nós não temos, a gente já reclama. Olha, mas quanta coisa boa nós temos, né? Quantos motivos para agradecer a Deus. Algo foge do nosso comando, dos nossos projetos, a gente já reclama. E o texto está tentando mostrar para nós que a murmuração, ela tem como consequência uma aprovação. Cada murmuração emitida vem uma prova. Né? Vem uma prova, vem uma aprovação. Que é para ver se nós, de fato, confiamos ou não em Deus. Sabe quando a gente... Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente começa a reclamar de alguma coisa e dali a pouco acontece alguma coisa pior, como provação, é porque Deus está mostrando, olha, Deus está tentando nos educar. Você está vendo como você tem motivo para agradecer e você não agradeceu? Agora você está com um problema muito pior. É aquela coisa, né? Quando a gente olha do lado, a gente vê pessoas passando tantos problemas muito maiores do que nós. Deve ser para nós o princípio da gratidão e não da murmuração. É ou não é verdade? Muito bem. E nós vemos a manifestação da glória de Deus. Moisés e Arão, eles reúnem o povo e Deus se manifesta na nuvem. Reafirma que escutou as suas murmurações. Reafirma que ele lhes dará a carne à tarde, que são aqueles pássaros, né, aquelas codornizes, e também lhes dará o pão pela manhã, que é o maná. Aliás, a palavra maná, o significado dessa palavra é exatamente a frase que o povo soltou, né, quando viu aquele pão, né? O que é isto? É o que significa a palavra maná, né? O que é isto? Muito bem. Então, minha gente, a glória de Deus aparece na nuvem como um sinal visível da presença de Deus. E Deus responde com misericórdia, mesmo diante de tantas queixas por parte do povo. Né? As codornizes vêm de tardezinha, cobrem o acampamento, que é a carne. De manhã aparece algo fino como uma geada, que é o pão, né? O maná. Né? O que é isto? Moisés responde, né? Maná, o que é isto? O povo pergunta, Moisés responde, isto é o pão que o Senhor vos dá para comer. O que significa teologicamente, e para nós colocarmos já na nossa vida espiritual isso? Que às vezes, quando nós nos deparamos com os favores de Deus, às vezes nós não reconhecemos. O maná estava lá na frente do povo e o povo não percebeu. O que é isto? Ora, mas como perguntar o que é isso? Você não está vendo o que Deus está passando? Você não vê o que Deus fez por você? Olha essa nuvem, a glória de Deus se manifestando. Olha as codornizes, Deus se mostrando-se sensível, solidário. Como assim o que é isto? É o favor de Deus, mesmo diante do desmérito, né? É o favor de Deus, é a carne que Deus vos dá para comer. Né? É muito interessante, manhu, né? O que é isso? Manhu, o que é maná, né? O que é isto? É o alimento que vem do céu, né? É claro que aqui também nós enxergamos tipologicamente, né,
Quando a gente fala tipologicamente, a gente fala, ou seja, esse fato do Antigo Testamento aponta a algo maior do Novo, né? Então o maná é o tipo, ou é a imagem, ou é a figura, né, da Eucaristia do Novo Testamento, né? No Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ver essa transposição, né, do milagre da multiplicação dos pães para o discurso que Jesus diz ele ser o pão vivo descido do céu. Ou seja, no fundo, João mostra essa transposição do Antigo para o Novo Testamento, do maná para a Eucaristia, do pão que vai passar para o pão que é eterno, que é um alimento espiritual. Que bonito, né? O verdadeiro pão do céu é o próprio Deus. Tá? Então, minha gente, o que nós podemos tomar como mensagem espiritual, teológica, para a nossa vida, para esse dia, para esta quarta-feira? Primeiro, que Deus é fiel e providente. Deus ouve o clamor do povo, supre suas necessidades, mesmo o povo quando o povo ainda está amadurecendo na fé. Nós temos um Deus que tem paciência conosco, né? O segundo ponto para nossa como mensagem espiritual para nossa reflexão é sobre o maná diário. O maná diário nos ensina a termos confiança de que Deus é o Deus da providência que vai prover cada coisa no seu devido tempo, né? Também a figura da Eucaristia, né? Nós temos o pão que leva para a vida eterna. Como nós temos cultivado nossa vida eucarística? Também é importante refletir sobre isso, né? Como nós temos vivido, buscado a Deus? A Eucaristia foi instituída por Jesus, né, como sacramento do fortalecimento dos batizados e também como sacramento, né, de consolação dos batizados, ou refúgio, como queiram. Olha só, fortalecimento e refúgio e consolação. Ou seja, quando nós nos sentimos fracos diante das provações da vida, a que nós estamos acorrendo? A Eucaristia, a espiritualidade, a vida de oração, uma vida eucarística? Ou a tantas outras coisas? A gente conhece, olha minha gente, a gente conhece algumas pessoas e existem pessoas que são católicos nos momentos bons da vida. Quando as coisas apertam, essas pessoas elas vão buscar o poderzinho de outras religiões, né? Para fazer ritos, para fazer... Eu não vou falar muito sobre isso, que a gente pode ser processado, né? Mas espera um pouquinho. A Eucaristia é aquilo que nós temos de mais poderoso. Não existe nada mais poderoso do que isso na nossa experiência de caminhada humana. Quem vive dessa maneira, sabe, um pé aqui, um pé em outras religiões, um pé aqui, um pé em outros credos, é porque no fundo não conheceu Jesus verdadeiramente. É porque no fundo não tem consciência de que a Eucaristia é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade se faz presente ali. Não tem nada maior do que isso, minha gente. Não tem nada maior de tão pequeno que Deus se faz na sua humildade, um pedaço de pão, né, que é a hóstia. Ele manifesta espiritualmente um poder que ninguém pode medir. Qual que é o nosso problema? Sabe o que a gente faz? Vou dar um exemplo de maneira concreta para você entender. É como que se nós recebêssemos um frasco de remédio. Um frasco de remédio que é valiosíssimo. É valiosíssimo. E nós estamos doentes e aquele remédio é a única coisa que pode nos curar por completo. E nós pegássemos esse frasco desse remédio e deixássemos cair no chão, quebrar, e o remédio todo se espalhar e se perder. Quando nós não vivemos uma vida eucarística, é como se nós fizéssemos isso. E tem muita gente que faz isso. Não tira proveito
da preciosidade que é o sacramento, que é o maná vivo, o pão vivo descido do céu. Então, para nossa reflexão, confiemos nas passagens da nossa vida, nas lutas mais complicadas, né, dos nossos desertos. Deus caminha conosco. Creia nisso, anuncie isso. Deus caminha conosco. Queridos, desejo um dia fantástico, abençoado, com muita fé, muita confiança em Deus a vocês. Muito obrigado pela sua audiência, você que me escuta pela Rádio Rainha da Paz. Continue conectado ouvindo uma boa música. E vocês que, junto de mim, buscam crescer espiritualmente na reflexão da palavra, não esqueçam de curtir esse conteúdo e de compartilhar também com mais pessoas. Sobretudo as pessoas que estão precisando de Deus, que estão tristes, preocupadas, abatidas. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.